Meu nome é Edmo, sou médico aqui da cidade. Vai ser um prazer estar com vocês para apresentar essa palestra que prometo que não será nada técnico. Pode dar aquela impressão inicial que por ser de um médico eu vou falar coisas técnicas, difíceis, mas vocês vão ver que a minha abordagem aqui vai ser relacionada a coisas muito do cotidiano de todos nós. Todos nós passamos por situações que eu vou colocar aqui e vocês vão observar que realmente a gente às vezes desafia o próprio limite. Ora isso pode ser bom, ora isso pode ser favorável, bom para o nosso crescimento, bom para a gente fazer uma autoavaliação, mas infelizmente na maioria das vezes eu confesso para vocês que a gente pode ultrapassar o limite do nosso corpo, da nossa normalidade e acabar desenvolvendo doenças ou ter alguma intercorrência. Por isso que eu combinei com a Alessandra da gente poder falar um pouco para vocês que são colaboradores do hotel sobre a importância do bom senso, de constatar o nosso limite, de saber que vaidade excessiva pode fazer mal, que soberba, que aquele exibicionismo que é próprio do ser humano, da nossa natureza, muitas vezes nos leva ao fracasso. Eu quero agradecer também novamente ao Hotel Hyatt pela oportunidade. E eu vou começar fazendo com vocês uma pequena demonstração, vocês devem ter achado interessante, porque é que ele trouxe um ovo aqui, né? Para mostrar um dos primeiros aspectos relacionados ao nosso limite. Se vocês observarem a natureza, e o ovo é algo que todos nós comemos no dia a dia, vocês já perceberam que o ovo ele pode ficar de pé e ele pode ficar assim. Se ele ficar dessa forma, e vocês tentarem com a força humana nossa comprimir de cima para baixo, vocês vão perceber que o ovo não quebra. A não ser que você angule um pouco, coloque a mão um pouco para o lado, mas se você ficar certinho nessa posição, o ovo não quebra. Só que se você fizer o contrário, deixar o ovo deitado dessa forma, e aí eu não vou fazer aqui para não provocar uma sujeira, senão a Alessandra não deixa mais eu voltar. Se eu deixar o ovo assim e tentar esmagar com a força dos meus dedos, eu quebro esse ovo aqui, qualquer um de vocês quebra. O que isso mostra para nós? Que tudo na natureza, inclusive nós, seres humanos, dependendo da nossa apresentação, dependendo de como nós nos portamos, a gente pode demonstrar um ponto fraco e esse ponto fraco pode nos fazer a querer superar limites. Aí a vaidade prevalece e você quer mostrar algo que você não consegue. Então observem isso em casa mais tarde, tá? O ovo nessa posição e assim vocês vão ver que é mais fácil quebrar assim e assim vocês não vão conseguir quebrar. A mesma coisa nós. Em algumas situações nós não somos fáceis de serem derrubados, de sermos derrubados. Mas em outras situações nós somos presas muito fáceis. Pode passar, por favor. Quero comentar com vocês uma situação que é do nosso cotidiano. Nós muitas vezes não respeitamos o nosso limite quando a gente procura evitar o contato com a natureza, o contato com a luz. A gente, pelo contrário, muitas vezes amanhece e faz a primeira coisa do dia, qual que é? Olhar o celular. Quantas pessoas que vão no meu consultório e dizem assim, ah, doutor, eu tenho dificuldade para dormir. Aí eu faço uma pergunta rebatendo essa questão, dizendo o seguinte, e como que você acorda? Aí a pessoa fala, não, doutor, mas acho que você não entendeu, eu quero uma solução porque eu não durmo. Aí eu volto a insistir, mas como você acorda? Quem não acorda bem, quem não acorda e busca o contato com a luz, quem quer desafiar o seu limite e dizer, não, eu não preciso seguir os princípios da natureza, eu não preciso acordar, descansar a mente, olhar para o céu, fazer minha oração, ficar alguns minutos em silêncio, refletir sobre o que eu vou fazer naquele dia. Quem acha que tem o controle total da sua vida e já olha o celular como a primeira medida do dia, depois com o tempo acumula doenças, acumula problemas emocionais, acumula problemas de relacionamento. Comecem a pensar nisso ao longo dessa apresentação. Pode passar, por favor. Por outro lado, a gente também faz coisas que fogem da nossa regra de fisiologia. O que a medicina, o que a fisiologia diz? Que nós temos que nos alimentar bem pela manhã. A gente fica 10, 12 horas em jejum, não é verdade? Dormindo. Ninguém está comendo nesse momento. Os nossos órgãos, eles diminuem todo o funcionamento dele porque nós estamos descansando. Quando a gente acorda, não só a luz do sol nós teríamos que observar, como eu falei, refletir, fazer a nossa oração, como a gente deveria tomar água, fazer um bom café da manhã. É ilusão achar que eu posso pular o café da manhã. Isso é desafiar o limite. Ah, eu não preciso me alimentar de manhã. Eu tomo um cafezinho curto
e vou trabalhar e vou almoçar só 1h da tarde. Se tiver alguém aqui que faça isso, não vou nem pedir para levantar a mão, já vi pelos olhares aqui que alguém já se condenou. Porque a gente sai de casa sem estar alimentado, achando que nosso corpo não precisa. Eu não preciso, eu funciono bem assim. Só que você está novamente desafiando algo que a natureza fez diferente. Por que que o ser humano quer fazer isso? O que que ele ganha violando o limite da natureza? Pode passar o próximo, por favor. Eu comentei com vocês sobre a importância de fazer uma oração, uma meditação, um alongamento. Quem aqui faz isso com sinceridade de manhã? Quem aqui acorda? Gustavo faz. Qual o nome da senhora? Helena. Dona Helena faz. Isso ajuda a senhora, Dona Helena? Vixe. Muda o seu dia? Para melhor. A senhora faz sua oração, sua meditação? Eu não faço, eu fico mal-humorada, digamos assim. Exatamente. Está vendo, pessoal? Quando a Dona Helena chegar aqui mal-humorada, não briguem com ela. Ela não teve tempo de fazer esse circuito. Você também, Gustavo? O que você me diz do benefício? Um dia parece que você já... como se você acordasse e sair correndo. Ou seja, a gente deixa de olhar para nós. Percebam que a gente também está desafiando o nosso limite. Para que eu vou fazer uma oração? Se Deus me ajudar ou não, a mesma coisa. Tem gente que pensa assim, para que eu vou me alongar? Deixa de se alongar e começa a andar rápido para chegar no trabalho. Começa a carregar peso no trabalho, sem se alongar. Você vai ver o tanto de dor muscular que você vai ter no final do dia. Soma isso, quantos meses você trabalha, quantos anos você trabalha, e não reclame anos depois de você estar lá torto ou torta, com dores no corpo e travado. Por outro lado, o que a gente faz? Corre. Então a gente não olha para a luz do sol, a gente não medita, a gente não toma café. O que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Desafiando o nosso limite. Por que isso? Ah, porque eu preciso chegar cedo no trabalho porque eu ganho por hora. Então, dinheiro. Ah, porque eu tenho que ser o primeiro ou a primeira a chegar, para mostrar a presença, vaidade. Ah, porque eu preciso enfrentar alguém que está lá me criando problema. Um pouco de personalidade muito excessivamente forte. Você quer brigar, você quer mostrar. E você está esquecendo de si mesmo ou de si mesma. Perceberam como a gente desafia o limite sem perceber? Desafiar o limite, pessoal, não é só pular de um prédio de 10 andares, não. E imaginar que você vai cair lá e vai estar tudo bem, que você não vai morrer. Recentemente, um chinês, eu conto sempre isso, quis fazer um agrado para sua namorada, essa história é verdadeira. Subiu um prédio de 300 metros, na China. E lá em cima ele quis fazer um selfie sem proteção nenhuma, sem equipamento de proteção nenhuma. E ele escorregou. Ele perdeu a vida e perdeu, obviamente, a namorada. A selfie ficou. Quando ele foi resgatado, eles encontraram o celular, deu para ver a selfie. Estava perfeita a selfie. Mas ele não está aqui mais para contar nada para nós. Adiantou alguma coisa o desafio desse limite? Eu acho que não. Ele não está aqui para contar para nós, né? Mas provavelmente não. Pode passar o próximo, por favor. Um dos grandes defeitos que nós, seres humanos, temos, e isso leva, podem observar, isso leva todo dia a gente a querer desafiar o nosso limite e mostrar mais força, talvez mais beleza, mais presença, não para nós, mas pelos outros. A gente vive se comparando. Vocês viram essa observação aqui embaixo? Não compare o seu capítulo com o capítulo 20. A nossa história não é igual. Os dedos da mão são iguais? Dona Helena, são iguais? Será que Deus, quando fez a mão, ele fez diferente porque ele confundiu, ele fez um cálculo errado? Não. Cada dedo tem uma função diferente. Se a gente perder o dedinho, a gente fica sem movimentos muito finos no dia a dia. E do pé é a mesma coisa. Tira o dedinho do pé para você ver. Tira o dedão da mão. Ah, eu me viro com os outros 4. Tenta trabalhar assim só. Tenta ter uma orelha só. Ao invés de ter duas, tenta ter uma só. Veja se você consegue. Imagine o ser humano só com um olho central. Se a gente teria essa percepção que nós temos. Mas a gente vive se comparando. Então eu preciso fazer isso para mostrar para ela, ou para ele, ou para o meu irmão, ou para o meu pai, ou para quem me boicotou, que eu sou melhor. Isso faz a gente desafiar o nosso limite em prol de mostrar algo que é, na verdade, vaidade novamente. Vejam que desafiar o limite é você perder a sua essência. Isso atrapalha no seu trabalho. Você tem que ter consciência da sua capacidade. Não é se a pessoa que está do seu lado precisa ser
eu preciso mostrar para ela que eu sou melhor ou não. Deixa o tempo mostrar, deixa as pessoas com o tempo perceberem, deixa o seu chefe perceber. Então isso serve na vida pessoal e na vida familiar. Pode passar, por favor. Se eu perguntar, vou aproveitar, por exemplo, a presença da Alessandra. Alessandra, você acha essa flor bonita? Sim. Você gostaria de ter essa flor na sua casa? Sim. No seu trabalho? Sim. Alguém não acha essa flor bonita? É diferente, né? Bem diferente. Tá. Pode passar o próximo, por favor. Vou perguntar para a Alessandra. Alessandra, e essa flor? É a mesma? Não é a mesma. Não. Ela é bonita? Parecida. Não, ela é parecida, realmente. Foi de propósito até o fato dela ser parecida. Parecida na forma, nas cores. Mas é uma flor que você colocaria na sua casa? Sim. Você daria de presente para alguém? Sim. Você traria no seu trabalho? Numa comemoração de final de ano aqui do Hyatt? Ou seja, vocês perceberam que são duas coisas distintas, embora parecidas, mas são diferentes. Mas a Alessandra disse para mim, eu traria essa, traria essa, traria essa. Eu mostrei a outra foto, ela, eu traria essa, eu traria essa, eu traria essa. O que ela está dizendo? Que as pessoas não precisam ser iguais, pessoal. Quando eu falei anteriormente, não se compare, a beleza externa, a beleza de caráter, a capacidade mental, a dedicação, pode ser um pouco parecida, mas idêntica ela não é. É igual a nossa digital. Há várias pessoas talentosas, tenho certeza que aqui muitas de vocês todas são talentosas, mas vocês não precisam, de forma alguma, serem iguais. Existem diferenças. Então, por que desafiar o seu limite para ser igual a outra pessoa? Para que querer se superar, querer fazer loucura financeira? Parece que não, mas vocês acreditam que existem pessoas que se endividam no banco para poder estar em tese igual às outras? Como que eu vou estar naquela festa? Eu preciso ter uma roupa parecida. Aí vai no banco, faz aquele crediário terrível com juros, você paga 3 vezes a roupa. Mas você está no dia com a roupa. Também, a hora que acabou a festa, você quer fugir, você se torna um foragido do banco, né? Não me procure mais. Mas você foi na festa aquele dia. Você tem que ter aquele carro, porque naquele dia todo mundo está de carro, então eu preciso ter um carro ali. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês? Desafiar o limite é perder a sua essência. 2 flores muito bonitas, obras da natureza, só que você, muitas vezes, não, eu quero aquela, eu quero ser só essa. E aí, vamos entrar um pouco já na rede social? Pode passar o próximo. Vamos entrar um pouquinho na rede social. A gente não fica com essa questão de quem me influencia na rede social. Isso é uma questão que me faz desafiar limites. A minha figura de referência é tal pessoa. Em qualquer segmento. Pode ser beleza, pode ser esporte, pode ser medicina, pode ser um professor. Aí o que a gente faz? A gente faz de tudo, fica até cego, para ser igual àquela pessoa. Não tem vários exemplos assim? Não há pessoas que fazem cirurgias plásticas, pessoal, para ficar igual a uma outra pessoa? Enlouquece, né? Infiltra aqui, põe ali, tira ali, fica com aquela cara artificial, tudo. Ah, mas eu não estou parecido com tal figura da mídia? E isso eu pergunto para vocês, isso não é desafiar o limite? Isso não leva, às vezes, a complicações? Vocês viram semana passada aquela moça que morreu numa lipoaspiração? Vocês viram o quanto de gordura que ela tinha no corpo? Quase nada, né? Qual que é o seu nome, perdão? Ana. Quase nada, né, Ana? Você concorda? Você acha que ela estava fazendo ali por qual objetivo? Vamos ser sinceros entre nós. Por uma pressão talvez comercial, por uma pressão dos patrocinadores, alguma coisa nessa linha. Ela tinha uma espessura de 2 centímetros para introduzir uma agulha desse tamanho de lipoaspiração. A chance de ter uma complicação era... E outra, ela não faz uma vez, essas pessoas fazem a cada 2, 3 meses, porque cresceu um pedacinho, lipoaspiração. Isso não é perder a sua essência, não é desafiar o limite, até que acontece aquilo que é o imponderável. Menos de 1% das lipoaspirações cursam com embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar? Todos aqueles pedaços de gordura que a agulha suga, ao invés de sair, entraram na veia dela, perto do joelho. Quando entra numa veia, naturalmente a veia puxa aquele sangue, aquela sujeira para o coração. O coração naturalmente bombeia. Quando ele bombeia, ele espalha para o corpo todo. Podia ter ido para a cabeça dela e dado um derrame cerebral. Ela ia ter 29 anos e ia sair sem falar. Era uma possibilidade. Ela poderia sair sem andar. Mas aí aconteceu o mais imponderável de tudo. Entupiu toda a circulação do pulmão dela.
parada respiratória imediata e posso garantir para vocês, sem medo do que eu vou falar, 4 paradas cardíacas, eu acho, ou 5, né? Você pode massagear, fazer a massagem de reanimação quantas vezes você quiser ali. Essa moça não ia sair nunca dali. Sabe por quê? Quando você massageia um tórax numa parada cardíaca, seu objetivo é único. Parou o coração, correto? Eu massageio para quê? Para que eu consiga empurrar o sangue do coração, que está ali parado, para o cérebro. Para ter vida, porque a vida está aqui. A vida não é cardíaca, a vida é cerebral. Então eu massageio qualquer parada cardíaca tentando levantar, jogar sangue para a cabeça. O problema dessa moça era sangue na cabeça? Era uma circulação pulmonar completamente entupida. Então não tinha o que fazer. Ah, mas nós massageamos 4 paradas, fizemos... Pessoal, não tinha mais o que fazer. Se não morresse no hospital, ia morrer dirigindo o carro, ia morrer em casa conversando, ia morrer tomando banho, ela ia cair e ia morrer. Então isso é desafiar o seu limite, isso envolve pressão social, rede social. Por que a gente não começa então a fazer uma mudança de estilo de vida, nos avaliando, não todo dia? Certamente pessoas em geral ficam se avaliando todo dia, se cobrando todo dia. Esse gráfico mostra que a gente pode mudar, vamos nos avaliar num tempo maior. Então vocês fazem uma autoavaliação pessoal de vocês e com que frequência? Ah, eu preciso me avaliar todo dia, mas não é todo dia que você está bem. Não tem dia que você sai do trabalho e fala, puxa, hoje não foi muito bom, não. Fiz isso para tentar agradar, deu errado. Fiz aquilo, caiu o copo e quebrou. Fui tentar fazer isso, subir no outro andar e estava fechada a porta. Então não se avalie nesse preciosismo diário. Dê um tempo maior, faça um balanço maior. Isso é um exercício interessante para você não ficar se cobrando e se desafiando tanto. Pode passar, por favor. Às vezes a gente fica chateado, fala, puxa, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Vocês devem estar pensando, mas ele não quer que eu desafie o meu limite para melhorar? Não, eu quero que você desafie, mas com controle do risco. Eu, como cirurgião, eu sou cirurgião de coração, eu vivo tendo que controlar risco nos procedimentos que eu faço. Quando eu pego uma serra, que eu abro um tórax de uma pessoa, eu estou controlando o risco na minha mão. Se eu afundar muito, eu abro o coração no meio, concordam? Ao invés de eu abrir só aqui por fora, eu abro tudo. E aí? Ah, mas já aconteceu isso? Já. Não comigo, graças a Deus não. Mas eu já vi acontecer com outras pessoas. Porque você desafia o seu limite. Ah não, tá tranquilo, dá aqui essa serra, eu estou num tônus na minha mão legal, eu vou passar rapidinho. Nessa de você ter a autoconfiança exagerada, acontece o imponderável. Por que você não começa passo a passo? Se o primeiro passo é difícil, quebre ele em passos menores. Qual que é o primeiro passo? Cada um de nós tem que saber qual é o primeiro passo da nossa vida. O passo para crescer profissionalmente, o passo para casar, o passo para ter o primeiro filho, o passo para comprar o primeiro carro. Por que eu vou então quebrar em passos maiores e vou me endividar? É a história do carro que eu falei, eu vou comprar o carro porque eu preciso estar naquela festa. Aí você se endivida, mancha o teu nome, mas você está com o carro. Não seria melhor você trabalhar isso de uma forma mais planejada? Organizar melhor, talvez elaborar melhor um plano do que você precisa, não deixar tudo para o último momento? Pode passar, por favor. É interessante que todos nós queremos sucesso. A gente não trabalha, não acorda todo dia, não olha para a luz do sol, que eu estou tanto insistindo em olhar, né? A gente não faz a nossa oração. Dona Helena não faz uma oração pedindo para o dia ser ruim. A senhora pede o quê? Sucesso. Que o dia seja bem sucedido, que dê tudo certo, não é verdade? A senhora pede saúde, sucesso, que tudo corra bem. Isso é o normal do ser humano, em qualquer segmento. Quando eu vou para uma cirurgia, eu tenho que fazer uma oração pedindo para Deus guiar as minhas mãos. Me dá orientação se eu tiver um problema durante a cirurgia. Se eu tiver algo que eu não consiga controlar, que fuja do meu controle. Ainda que eu não consiga controlar, eu preciso pelo menos ter a confiança do que eu posso fazer. O piloto do avião, quando ele decola o avião, ele não está pensando que o avião vai cair. Vocês viram semana passada o avião que desceu aqui em Catanduva, quase desceu em Catanduva? Vocês concordam que isso é uma situação que esse piloto deve ter ficado anestesiado na hora? Quando avisaram para ele, olha, não é Rio Preto não, o senhor está em Catanduva. Não desça aí porque não tem pista para você descer. Se você pousar aí, você vai no meio da terra ali. Ué, mas eu não estou em Rio Preto? Não, aqui é Catanduva. Vocês viram isso? Todo mundo sabe do que eu estou falando?
Pessoal, quer mais limite do que isso? Imagine a sensação que essa pessoa passou. Bom, e agora? Eu aviso a todo mundo, pessoal, olha, desculpa, eu sou o piloto, fiz uma confusão, estamos em Catanduva, mas era para estar em Rio Preto. Então não fiquem em pânico, não. Vocês iam ver a gritaria se ele fizesse isso. Então ele teve que assumir o controle emocional disso, discretamente dar aquela voltinha no avião. Todo mundo lá atrás, nossa, olha que legal, ele está dando uma volta. Aproveita, faz foto. Mas na verdade ele estava numa pressão ali porque ele tinha errado o lugar que ele ia descer. Isso é desafio de limite. Vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra que o sucesso que tanto a gente almeja, que é o motivo da nossa oração no dia a dia, não pode ser uma situação de desafiar limite. O sucesso é processo. Observem para vocês verem que é um processo. Vamos ver se o vídeo vai abrir certinho. Ele não tem som, tá? Mas observem a cena para a gente discutir. O que a ave está fazendo? Olha o movimento das patas da ave. E agora ela vai conseguir pegar a sua presa. Olha a precisão. Passa de novo, por favor, o vídeo. Quero que eles vejam agora com mais calma. Primeiro, o que a ave fez antes de aterrissar? Ah, ela treinou. Ela fez o movimento das patinhas dela que ela iria fazer na hora do bote. Ela não chegou, desceu e pegou. Porque se ela descesse e pegasse, ela ia fazer isso 15, 30 vezes e não ia pegar peixe nenhum. Agora eu pergunto para vocês, o mais curioso, quem que ensinou para essa ave que ela devia treinar? Ah, o instinto, olha que bacana. Qual que é o seu nome? Olha o que a Daniela falou, nós temos algo que a gente não usa. Nós não somos instintivos? Não tem aquela coisa que a gente diz assim, olha, eu estou com um pressentimento, estou sentindo, vou fazer isso, estou com algo me dizendo, não tem isso? Não tem sonhos? Tem umas pessoas que sonham, né? Às vezes o sinal vem pelo sonho. Às vezes é uma sensação que a gente tem. Agora, a hora que você vê a natureza mostrando isso pra gente, que a gente não tem que fazer as coisas correndo, desesperado, afoito, que tudo tem que ser um processo. Aí vai o ser humano que se acha acima do bem e do mal. Se fôssemos nós íamos pular na água, né? Para pegar o peixe. Íamos pegar esse peixe? Íamos tomar um baile desse peixe que vocês não imaginam. Íamos passar fome ainda. Não ia ter peixe e íamos cansar. Agora, olha que beleza a natureza. A ave treinou, executou. Quando ela se sentiu segura, ela foi lá e pumba, no primeiro. Pode passar o próximo, por favor. Outra questão muito bacana que eu quero tocar, que eu sei que vocês vão se identificar. A gente não vive um pouco do passado em tudo que a gente faz? Isso é bom? Às vezes uma experiência do passado, ela é importante para a gente saber, puxa, eu errei aquela vez, agora eu sei como eu devo fazer. Nesse ponto tudo bem, mas tem gente que é traumatizada pelo passado. Ah, eu não vou fazer isso porque quando eu fiz deu errado. Ou porque eu vi alguém fazer deu errado. A gente vive preso ao tempo e ao passado. Isso é uma necessidade que nós temos. Se a gente quiser realmente vencer na vida, sem desafiar aquele limite de querer fazer tudo correndo, tudo de uma vez, ou deixar de fazer algo produtivo, a gente tem que vencer o passado. O passado pode ser uma agressão física que você recebeu. O passado pode ser uma agressão verbal que você recebeu no seu trabalho, não só em casa. O passado pode ser a perda de alguém de uma forma inesperada. O passado pode ser uma moça que engravidou e perdeu o nenê. Só porque ela perdeu o nenê, ela não pode engravidar de novo? É assim a regra? Se fosse assim, não ia ter ninguém no mundo. Porque quantas mulheres fazem todo aquele esforço, engravidam e perdem? Não é verdade? As mulheres aqui, não é uma realidade? Você já perdeu um. Você já teve outra oportunidade? Sim, agora eu tô grávida. Tá vendo? Qual que é o seu nome? Márcia. A Márcia mostrou para nós que ela está fazendo o quê? Mudando esse pensamento, né, Márcia? Você não vai se entregar, mas muita gente se entrega. Ah, eu já vi gente dizendo para mim assim, eu bati o carro, eu tenho trauma, não dirijo nunca mais. Ah, eu não passei na prova de direção, eu nunca mais vou fazer a prova. Eu não passei no concurso, então eu não tenho capacidade. Se vocês falarem muito isso, acabou qualquer desafio do limite. Vocês vão desafiar o limite para baixo. Eu tenho que provar que eu sou fracassado, eu tenho que provar que eu sou feio, eu tenho que provar que ninguém gosta de mim. Você começa a cair. Infelizmente, isso é do ser humano.
Pode passar para o próximo, por favor. Vocês vão falar, mas o que ele pôs aí? Que fruta que é essa? É um limão? E ele tá bom, esse limão? Tá com um ponto ali que não tá legal, né? O que eu quero mostrar para vocês em relação aos erros do passado? O que foi no passado de errado? Então, se uma árvore deu um limão como esse, significa que eu tenho que cortar a árvore? Não? Mas tem gente que corta a árvore. E acaba com o sonho, acaba com a esperança, acaba com aquele projeto. Não deu certo, ó, o limão... Esse mesmo limão saiu de uma árvore. Só que essa mesma árvore pode passar na outra florada, ela deu esse limão. Que com esse limão vocês fazem a limonada, fazem o licor, faz o creme, faz tudo. O que novamente a gente está aprendendo? Que a gente não pode desafiar o nosso limite nos entregando, aceitando a derrota, desistindo muito rápido, se conformando. Nem tudo vai dar certo na nossa vida no tempo que a gente quer. Vocês já não tiveram frustrações na vida, dificuldades? E vocês não recuperaram de alguma forma, não buscaram forças? Lembre dessa imagem do limão com um problema, com uma doença, um pouco podre, e o limão que sai da mesma árvore com total característica natural, saudável, salutar para o nosso paladar. Lembrem dessa imagem que vocês vão ver que não adianta querer desafiar o limite e dizer, agora é tudo ou nada. Eu canso de ouvir isso. Doutor, agora é tudo ou nada na minha vida. Por que é tudo ou nada? Não dá para ter um processo? Não dá para ter uma espera? Não dá para ter uma construção? Se a natureza está mostrando isso para a gente, por que a gente, sempre o ser humano, né? Querendo teimar, querendo fazer, querendo ser... Então a gente tem que pensar muito nesse sentido, pessoal. A gente pode sair de situações difíceis, a gente não precisa desafiar o limite fazendo coisas rápidas, agudas, impensadas. Agora, lembre-se, há certas coisas que deixam cicatrizes também. E não é fácil você correr atrás disso. Nós estamos vendo agora o caso da Ana Hickman. O marido dela agora está pedindo 1000 perdões. Mas ele não deixou uma cicatriz? É fácil simplesmente agora, estou arrependido. Imagine se ele tivesse matado ela. Aí ele vai chegar para o delegado e falar, olha, eu matei, mas eu estou arrependido. O que muda isso? Muda nada. Tem mais solução? O limão já está podre? Então, nem sempre o limão que está podre, ele volta a ser saudável. A árvore, sim, a estrutura, a essência, mas nem sempre você corrige, às vezes, o seu caminho, dependendo do erro que você comete. Porque você quer desafiar o seu limite. Não, eu sou o melhor, eu tenho controle, eu faço, eu aconteço. Pode passar o próximo, por favor. Nessa linha de não ficar refém do passado, eu também convoco vocês a pensarem assim, a gente cuida de nós ou das outras pessoas? O ser humano tem uma mania de não olhar para o seu umbigo. Ele gosta muito de falar dos outros. Ele gosta muito de criticar quem é corajoso ou quem é corajosa. Coragem é importante na vida, pessoal. Se não tivesse ousadia e coragem, o mundo não teria evoluído. Alguém um dia percebeu que se ele pingasse uma gota de uma coisa com outra, surge, sei lá, o que seria o vinagre hoje. E existe o vinagre. Alguém um dia percebeu que eu consigo pegar as azeitonas do pé, pisar, amassar, pôr alguma coisa e fazer o que a gente chama de azeite. Então alguém fez corajosamente alguma coisa a mais. Agora, se você ficar lendo só a vida dos outros, isso é um mal do ser humano, e aí entra o quê? Rede social. Rede social não é muito comum. Deixa eu ver o que ela está fazendo. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Você nem olha a sua rede social para saber se alguém curtiu, se alguém te seguiu, mas você está assim, olhando quantas curtidas o seu rival, a sua rival tem. Nossa, mas ela já está com 3.000 e eu não tenho nenhum? Olha a roupa que ela está usando, olha o carro que ele está usando. O ser humano é isso, ele se perde. Ele começa a perder a essência e desafiar o limite daquilo que ele não ainda está preparado para ser. Pode passar, por favor. Olha que bacana essa ilustração. Essa mesma árvore que no inverno fica, entre aspas, feia, ela quando ocorre a florada, ela cresce novamente. É outra árvore? Não, é a mesma. Nós não podemos ser um dia, como aqui à esquerda, mais frágeis, mais sensíveis. Isso é do ser humano. Vocês estão perfeitas e perfeitos todo dia? Vocês chegam aqui e olham todo dia para a Alessandra e falam, Alessandra,
é uma alegria estar aqui com você hoje? Pode falar que a Alessandra já quer saber. Claro que não. Tenho certeza que há dias que vocês chegam, apesar da dona Helena orar, fazer todo o esforço, não tem dia que a senhora chega chateada? A senhora chega assim, não chega? Com esse aspecto. Mas às vezes ela tem tanta força interior que ela busca na experiência de vida, nas crenças que ela tem, que ela termina o dia assim. Sem desafiar o limite. Ela não chega aqui e fala, eu vou pular do 8º andar, quero chamar a atenção de todo mundo. Ninguém mexe comigo hoje. Tá vendo? Não precisa, pessoal. E o ser humano, ele costuma fazer isso, ele quer apelar. Então é o chinês que eu comentei com vocês. Vou lá a 300 metros de altura para mostrar para minha namorada que eu faço uma selfie para ela. É como eu falei. Ele fez a selfie. Ficou perfeita, por sinal. Ângulo perfeito, cor, mas ele não está aqui mais. O que adianta? Não adianta nada, né? Então pode passar, por favor. Uma outra questão muito interessante que eu vejo, que eu acho que vocês vão se identificar, nessa tentativa do ser humano de querer fazer mais, de ficar se mostrando, se exibindo. Vocês já perceberam que a gente tem uma mania de querer sempre estar em grupo? Ah, não, eu preciso estar junto, porque qualquer coisa... Não, eu preciso ir com alguém, eu preciso fazer com alguém. Por que a gente precisa fazer isso? A gente não tem força própria? Se eu prender uma de vocês aqui, um de vocês sozinho aqui, vocês não conseguem fazer um escândalo sozinho, quebrar isso aqui, dar um jeito de sair daqui? Se vocês ficarem presas ou presos dentro do elevador, sozinho, vocês vão ficar assim prostrados, bom, eu não estou com ninguém, vou esperar. Esperar o quê? Você não vai pensar em alguma coisa? Deixa eu ver se eu estou com o celular para ligar para alguém. Não tem um botão que eu possa apertar? Você vai ficar estagnado na vida? Então não pode ficar estagnado, façam com as forças de vocês. Todos vocês têm uma força que a gente precisa descobrir. Agora, quem que vai descobrir a própria força? O colega que está com você? Que eu quero levar ele comigo? Para ele me dar segurança? Que segurança que ele me dá? Quem te dá a segurança é você mesmo. Mas o que as pessoas fazem? Não, vamos desafiar o limite, vamos em grupo. Pessoal, se andar em grupo fosse grandes conquistas, você não teria aí na natureza ou na nossa empresa ou no dia a dia pessoas sozinhas tendo boas ideias, pessoas sozinhas liderando, pessoas sozinhas sendo exemplos, influenciando de verdade. Quem que é o maior influenciador da vida de vocês? Não é o pai e a mãe, talvez? Não é aquela professora que ensinou a escrever? Não é uma única pessoa? Duas, talvez? Por que eu preciso andar em bando para me apresentar, para me exibir? Eu tenho que mostrar quem eu sou, então vocês precisam ter isso na cabeça de vocês. Vocês têm uma identidade. Pode passar, por favor. Olha que bacana isso, veja se não é profundo. Vocês já não foram enganados ou enganadas por pessoas? Desprezados? Humilhados? Não existe aquela história, olha, o mundo gira, a roda gira, aqui se faz, aqui se paga, não tem todo esse pensamento? Pessoal, isso não é lenda não. Isso não é lenda não, basta estar vivo para ver. E o que a gente pode pensar? Olha, se você tiver que dar água para muita gente que um dia negou água para vocês, vocês dariam água? Dona Helena, a senhora daria? De verdade? Posso confiar na senhora? Então tá bom. Ó. Dona Helena dando água, não negando, nós não podemos nem, porque a experiência está falando. Mas por que muita gente ainda pela vaidade, pela arrogância, pela soberba, ah não, quero que ele vá para aquele lugar, não é assim? Agora é hora dele se ferrar. Pessoal, é um erro. Não desafie o seu limite nesse sentido. Isso é desafiar o seu limite. Não, agora eu quero que a pessoa morra. Não precisa fazer isso. Ela vai voltar e vai pedir água para você. E aí você tem que ter a nobreza de falar, não, você quer 2 copos? Pode ser 2 copos? Ainda você pode falar água sem gás ou com gás ainda. No sentido de falar, olha, temos até opções. Você quer maior pancada para essa pessoa do que você oferecer água para ela? Geladinha ainda nesse calor? Pode passar, por favor. Medo. Quem aqui tem medo de alguma coisa? Os outros não têm medo? Eu vou pegar esse ovo aqui e vou jogar no chão, hein? Vocês vão ter medo, hein? Claro que a gente tem medo, pessoal. Se não tiver medo, não está vivo. Vocês podem não ter, talvez, aquele... Não estou falando covardia. Acho que isso que vocês pensaram. Medo não. Eu tenho prudência. Então, claro, vocês vão atravessar a rua sem olhar? Espero que não, né? Vocês vão entrar na sala da Alessandra sem pensar o que vai falar? Ou o pessoal entra, vamos falar com a Alessandra. Não é assim, não. O que nós vamos falar para ela? Ela é brava.
Então a gente tem que pensar o que vai falar. Então a gente vive com o quê? Com prudência. Covardia, não. Então esse medo que eu digo, que a gente pode ter medo, mas a gente não pode deixar de chegar até o nosso destino, é a prudência. Quando você tem covardia, você desafia o seu limite. O que é covardia? Eu não tenho medo de nada. Imagina, eu vou subir os 300 andares e não tem problema. Eu não sei nadar, mas eu vou pular na piscina e eu dou um jeito na hora. Mas você sabe nadar? Não. Mas na hora eu dou um jeito. Olha o desafio do limite. Você já pilotou alguma coisa? Eu nunca pilotei um helicóptero. Mas eu piloto, eu dou um jeito na hora. Deve ter lá uns botões, eu aperto um, viro o outro, deve dar certo. É assim? Eu nunca fiz tal coisa, mas eu dou um jeito e na hora eu faço. Isso chama-se o quê? Arrogância, vaidade. Isso é o caminho do desafio do limite do ser humano. E é ali que ele quebra a cara. Então você pode chegar onde você quiser, desde que você tenha o passo correto. Você tem que saber o que você consegue, o tempo que você consegue. Pode passar, por favor. Mas eu estou muito cansado, eu não vou aguentar chegar no final do caminho. Pessoal, quem acha que a nossa vida é uma linha reta, se engana. Ninguém aqui tem a vida uma linha reta. Tem? Nós acabamos de falar, um dia você chega, você está no topo, no outro dia você está desanimado, no outro dia você tem um problema na família, mas você tem que continuar, embora cansado, quebrado, com medo, fazendo. O tempo continua. Quando a gente tem algum problema, o sol deixa de nascer? Não, né? Estranho isso, né? Podia parar um pouco o tempo, né? Para porque eu estou com um problema. A hora que eu resolver, volta. É assim? Quando a gente está com algum problema, deixa de anoitecer? O cachorro deixa de latir? Aquele cachorro que está com fome em casa, ele continua pulando na gente pedindo bife. O que isso mostra? Que ninguém está aí para o teu problema. Você tem que resolver. E aí, nessa mania de querer desafiar os seus limites, você quer pôr todo mundo sob o seu comando. Então, cala a boca você, aí você agride o outro, você bate no seu filho, agride a esposa, o marido, briga com um amigo no trabalho, porque você quer resolver tudo de uma vez só. Percebam que envolve vaidade, pressa, soberba, falta de humildade, talvez falta de alguns princípios também, que tudo isso vai te levando a perder esse equilíbrio. É vitorioso ou é vitoriosa, pessoal, quem chega aqui no final, apesar de todo o sobe e desce que ele enfrentou. O importante é chegar no final, sem fazer mal para ninguém, sem ferir ninguém. Pode passar, por favor. Eu comentei anteriormente que o início do processo é um pouco difícil. Veja que o degrau do início ele é maior, né? Por que esse degrau, o primeiro degrau é maior? Porque aquilo que você constrói, aquilo que você tem que pensar, depois que você se organizou melhor, que você ponderou, elaborou a sua estratégia, aí a escada até que fica mais fácil. Mas por que a gente desiste muito fácil ou às vezes joga tudo para cima, querendo desafiar o limite? Não, eu faço do meu jeito. Essa expressão não é muito comum? Eu resolvo do meu jeito, pode deixar. Qual que é o seu jeito? Eu dou um tiro na cabeça dele. Eu mato ela, eu mato ele. É assim que se resolve as coisas? Eu vou falar a verdade na cara dele, na cara dela. Brigar, essa é a forma de resolver as coisas, isso é o desafio do limite. Você acha que você tem que sempre trabalhar no excesso de limite seu. Isso só vai ter problemas. Pode passar, por favor. Não pode parar de tentar. Nós batemos muito aqui a ideia da persistência. Se não persistir, lembra daquela curva da vida? Que é um sobe e desce? Se você parar, você vai parar naquela parte que diz assim, estou cansado. Você vai ser um eterno cansado. Ou, naquela parte, estou doente, você vai ser um eterno doente. Eu não foi muito boa a minha primeira gestação. Você vai ficar eternamente se punindo porque sua primeira gestação não foi boa. E você vai deixar de viver, deixar de tentar. Pode passar, por favor. Nós estamos terminando, eu quero mostrar para vocês agora 2 últimos slides. Sabe o que destrói o ferro? Aqui é uma escultura de ferro. Sabe o que destrói o ferro? Se eu pegar esse objeto aqui e jogar em cima dessa escultura, não acontece nada. Se eu pegar água e jogar sobre essa escultura, não acontece nada. Se eu pegar esse ovo aqui e jogar sobre a escultura, só vai sujar, eu passo um pano, não acontece nada. Sabe o que destrói a escultura de ferro? A própria ferrugem. O que destrói a gente? Se a própria ferrugem, que é o ferro, destrói o ferro, o que destrói o ser humano? O próprio ser humano, nós mesmos.
Está aqui mais uma lição para a nossa vida. Quando você desafia o seu próprio limite e erra a decisão correta, toma a decisão correta, na verdade você que está se destruindo. Então essas escolhas que você faz são nossas, não é externa. Nós erramos, nós escolhemos errado. É o que eu estou dizendo para vocês. Você quer destruir essa estátua? Deixa ela enferrujar. Mas ela não é de ferro? O próprio ferro enferruja o ferro? Sim. Pode passar o próximo, por favor. E para encerrar aqui a nossa discussão, eu queria depois abrir para ver se vocês têm alguma pergunta. Vocês devem estar pensando assim, mas o que ele quer mostrar? O elefante e o graveto. Se eu falar para vocês que todos nós aqui somos esse elefante, vocês não vão acreditar, né? Ah, não é possível. Que história que é essa? Eu não estou presa num graveto. É um gravetinho, ó, tá vendo? Deu para todo mundo enxergar aqui? Uma cordinha num graveto. Foi feito um estudo há uns anos atrás com um grupo de elefantes e foi colocado no pé desses elefantes uma corda curtinha, uma corda um pouco maior e uma corda bem longa. Só que as 3 cordas presas num graveto. O que vocês acham que aconteceu com esse elefante? Todos eles ficaram na mesma posição, eles não saíram. Tadinho, né? Mas o que esse tadinho mostra? Que eles tiveram medo? Eles tiveram comodismo, eles se acovardaram, eles acreditaram que eles eram incapazes e, na verdade, sabe em que eles estavam presos, assustem ou não? Num graveto. Você já pensou um elefante desse? Se ele tentar fazer assim, o graveto vai lá no céu. Com a força brutal de um animal desse, de toneladas. Mas o incrível, foi filmado, isso é verdadeiro, tá? Não estou inventando não. Por isso que é a famosa história do elefante e do graveto. Ah, mas será que é porque a corda era pequenininha? Não, então tá bom. Vamos ver o grupo onde os elefantes ficaram presos a uma corda média de comprimento. Eles também não saíram do lugar. Ah, vamos no grupo onde a corda era bem longa. O elefante continuou na mesma posição, prostrado e conformado com a situação dele. Então, se eu estou falando para vocês aqui que precisa tomar cuidado e não desafiar o seu limite, porque muitas vezes a gente extrapola a nossa força, a nossa mente, e aí a gente tem problemas de relacionamento, problemas de sobrevivência, problemas físicos, mentais. Eu estou pregando para vocês agora no final um pouco do contrário. Pessoal, precisa ter ousadia, precisa ter coragem, porque senão nós vamos ser que nem esse elefante aqui, nós vamos ficar presos em gravetinho. Ah, mas eu não posso. Ah, mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Olha a bolha que a gente vive. Ah, mas se eu fizer isso, ele não vai gostar, ela não vai gostar. O que a Alessandra vai pensar se eu falar isso para ela? Estou usando o exemplo da Alessandra para levantar a moral de vocês, hein? Mas a gente vive sempre em graveto, pessoal. Ah, eu não vou, acho que nunca consegui isso. Isso é muito impossível para mim. Então vocês vão ser verdadeiros elefantes presos em graveto. E eu vou encurtar essa corda, hein? Vou deixar o graveto grudado assim, e vocês vão continuar ali. Nós, né? Nós seres humanos todos. Nós vamos continuar presos ali, imaginando que tem uma barra de 10 toneladas segurando a gente. E é um graveto, com uma cordinha desse tamanho. Pensem nisso, então. Vamos ver se vocês saem daqui hoje com um pensamento de entendimento sobre o que é limite e o que é ousadia. Diferente na vida de vocês. Tenho certeza que hoje vocês vão chegar em casa e vão falar: eu não sou mais um elefante preso num graveto. Aí o seu marido, a sua esposa vão falar: o que aconteceu? Enlouqueceu? Né, dona Helena? A senhora chegar em casa e falar isso, falar: não sou mais um elefante preso num graveto. O pessoal vai falar: acho que a minha mãe ou a minha esposa enlouqueceu, hein? O que aconteceu lá? Mas sabe o que é isso? É reação, pessoal. Precisamos reagir na vida. Desafiar o limite, não, mas precisa reagir. Precisa ter coragem. Não pode ser covarde, tá bom? Eu acho que é o último. Pode passar?